tarde, a graça e a paz. Sexta-feira, dia de meio-dia com a Dani. E hoje o tema é uma recorrência do que eu vivo no dia a dia, do que cada um de vocês também vivem no dia a dia de vocês, amém? E eu te convido hoje a compartilhar essa live com todo aquele que precisa aprender mais sobre o tempo de Deus. Afinal de contas, que tempo é esse? Qual é o tempo da espera? Até quanto tempo a gente deve esperar pelo nosso milagre? Até quanto tempo eu devo acreditar que o novo pode me alcançar? Ou até quanto tempo eu devo dizer, eu ainda suporto? Então eu te convido nessa hora a convidar outras pessoas que possam ser edificadas sobre o tempo do Senhor, amém? Mas vamos começar. O tempo e a espera. É fácil a gente esperar? Não. Eu sou uma pessoa ligada no 220, amém? Eu não nasci prematuramente, pelo menos minha mãe nunca disse. Eu nasci do que a gente chama de termo, no tempo exato. Na realidade, ela até se atrasou, era para eu ser do dia 31 de março, acabei nascendo no dia 1º de abril, porque ela chegou atrasada na maternidade. Mas amém. Mas em contrapartida, esperar para mim sempre foi um ato doloroso. E quanto mais a vida vai se tornando dinâmica, mais esse ato me doía, amém? E eu acredito que para você também deva doer. E essa era uma das minhas maiores dificuldades. A minha relação com o tempo, com a espera. Para mim, esperar é sentir falta de um pedaço de mim, tá? Eu me sinto meio que quebrada em esperar. É até estranho em dizer isso, mas é real. Fila de supermercado. Oh, Jesus. Qualquer fila me mata. Imagina uma espera mais longa. Imagina uma espera de 2 anos e 9 meses só divorciada. Esse foi o tempo da minha espera e não foi fácil. É uma das maiores dificuldades que nós temos, essa relação espera-tempo. Um exemplo do meu trabalho, às vezes, e eu já precisei fazer isso, amém? Ficar mais de 10 horas no aeroporto esperando o próximo voo, da próxima conexão. Quem já esperou por 10 horas um voo? Gente, parece que o mundo vai acabar e o tempo não vai passar. Ou quem já marcou uma consulta e o médico marcou com você às 15 e você foi atendida às 18. Esperar dói. Cria em nós um sentimento de frustração. Cria em nós um sentimento de ira, de raiva, de senso de justiça. Porque você começa a olhar para o relógio e dizer, olha, mas já passou a hora. Mas ele agendou comigo, ela agendou comigo, tá atrasado. Só que há uma diferença entre o nosso esperar e o esperar do Senhor. Não são a mesma coisa, a gente não está falando da mesma coisa. A palavra nos ensina no Salmo 27, versículo 14, que devemos esperar pelas promessas, pela vontade dele na nossa vida. O Salmo diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te. Fortifica o teu coração, espera, pois, no Senhor. É fácil isso daí? É fácil viver o que o Salmo 29 fala no versículo 14? Tem bom ânimo na espera. Quem já teve bom ânimo na espera? Para quem já passou pela gestação, sabe o quão difícil é a espera de uma criança, amém? Parece jogo de videogame, para cada etapa o nível vai aumentando da dificuldade. Os primeiros meses é o mal-estar, o estranhamento do corpo, o enjoo, e à medida que a gestação vai avançando, começa a vir a dificuldade de dormir, os pés inchados, as dores,
Aí as idas ao banheiro, porque o xixi parece nunca ter fim. A espera ela é sempre dolorosa, até para o nascimento. E quando chega o dia do nascimento, tanto faz se você vai fazer cesárea ou parto humanizado normal, dói. E aqui a gente não tá para botar régua na dor de ninguém, aquela história, só é mãe quem tem normal, ou só é mãe quem tem cesárea, não é sobre isso. Cesárea ou normal, dói. Uma dói na hora, a outra dói no pós. Então nascer e esperar dói. Dói no corpo, de maneira latente. Às vezes parece rasgar o peito e a vontade é de chorar. A espera dói. Hoje eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes pensar na espera bateu o desespero? Escreve aí no chat. Quantas vezes esperar nos cria desânimo, abatimento, apatia, dor. Se fosse, eu brinco com os alunos, eu digo, se for para levantar as mãos, eu levanto as duas, me identificando com tudo isso. Mas eu preciso entender que o meu tempo não é o tempo do Senhor. No grego, a palavra tempo, ela tem duas formas de ser ditas. São duas formas diferentes. Existe o tempo cronos, que é o nosso tempo, o tempo do relógio, o tempo do cronômetro, o tempo humano, o tempo real entre dia e noite, hoje, amanhã, passado, presente e futuro. Isso é o cronos, dentro da língua grega. E é daí que vem a palavra cronômetro, vem da palavra cronos, do grego. Mas o tempo também é dito na língua grega com o nome kairos. Mas é um outro tempo. Kairos no grego significa o tempo de Deus, que não é o tempo do agora, não é o tempo do cronômetro, não é o tempo de presente, passado e futuro. É um tempo que pertence apenas ao Senhor. E sabe qual é a grande confusão que nós fazemos? É pegar Cronos e Kairos e achar que é a mesma coisa, quando nunca serão. O grande conflito é essa junção de Cronos e Kairos. Eles não são o mesmo tempo. Cronos é o relógio, é o nosso relógio, mas Kairos é o tempo de Deus. Então tudo que eu preciso saber sobre o tempo, eu preciso pensar dentro de uma régua do Kairos e não do Cronos. Essa é a grande chave. A grande chave é você se lançar sobre a presença do Senhor de tal forma que não importa mais o Cronos ou o Kairos. Quando eu tenho algo sério para dizer, normalmente eu tiro os meus óculos. Não porque eu enxergo, porque eu não enxergo não. É porque eu quero que o Espírito Santo fale, não os meus olhos, não a minha boca. Não tem receita de bolo pro tempo. Não é um processo, não é um procedimento, não é 5 orações da madrugada, com 7 vigílias da meia-noite, com 7 períodos de jejum. Mistura tudo, bate e coloca no forno. Não é isso. Kairos é o tempo que o Senhor quer restabelecer comigo e contigo. Kairos é o tempo que o Senhor quer de restaurar primeiro a minha aliança com Ele. Kairos é o tempo da comunhão plena. É quando o meu coração é rasgado. E aí Cronos já não tem mais o menor valor na minha vida. Porque o tempo que me rege é o tempo do Senhor, é o tempo do Kairos. Quanto mais eu achar que existem fórmulas, quanto mais eu achar que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu deixar de fazer aquilo outro, se eu isso, se eu aquilo, se nananana. Não é sobre isso. É sobre restabelecer uma aliança que foi partida. Você desarrumou o teu altar, talvez nunca na tua vida ele estivesse arrumado. E o Senhor está te trazendo agora para dizer, ei, chegou o meu tempo.
chegou o tempo Kairos. Até aqui você andou no tempo Cronos, mas agora o tempo a mim pertence. Você quer... Uma pergunta que me fazem, eu ia ser redundante, uma pergunta que me perguntam, mas uma pergunta que me fazem constantemente é: quando eu sei que eu tô restaurado? Quando eu me deleito na presença do Senhor no tempo Kairos. Quando no princípio eu conseguia fazer a minha oração de 5 minutos e já era... consegui. E hoje, se eu tiver disponibilidade do tempo Cronos na minha vida secular, eu deixo que o tempo Kairos permaneça no meu secreto. Isaías 40:31, a palavra diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam altos como a águia, correm, mas não ficam exaustos, andam, mas não vão se cansar. Você sabe quando isso acontece na minha vida? Quando eu entendo que ela precisa ser regida pelo tempo Kairos e não pelo Cronos. Quando eu paro de dizer 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, 2 anos e 9 meses. Porque é Kairos o meu tempo. O meu tempo é o tempo do Senhor. Se o teu milagre ainda não chegou, meu irmão e minha irmã, eu preciso te dizer, Deus está te chamando para o tempo dele, para restaurar primeiro você. Enquanto o que fulano disse, ciclano disse, Beltrano falou, for mais importante do que aquilo que o Senhor me diz através da sua palavra, eu ainda estou vivendo dentro de um tempo Cronos, aonde é o homem quem estabelece os padrões, os limites, as condições e a hora. Eu preciso sair do Cronos quando eu estou falando do tempo de Deus e mergulhar no tempo Kairos, que é o tempo do Senhor. Do que adianta você ouvir de pessoas... E eu quero dizer que quem vai tirar a tua motivação não é quem está distante, é quem está mais perto. Vai ser o teu cônjuge, vai ser os teus pais, os teus irmãos, o melhor amigo. Eu passo a escutar de todo mundo. Acabou o tempo, para que espera? Não tem mais jeito. Colocando numa régua Cronos daquilo que Deus pode fazer. Mas quando eu entro no tempo Kairos, que é o tempo do Senhor, eu paro de ouvir todo o resto e eu ouço o meu Senhor, porque eu estou sendo regida pelo tempo dele, eu estou sendo regido pelo tempo dele. Ele está tirando da nossa frente, num primeiro momento, tudo aquilo que me afasta dele. Ontem eu tive uma mentoria que gerou em mim uma satisfação tão gostosa. Cada vez que uma família é restaurada, gente, meu coração explode de felicidade. Mas cada vez que uma pessoa diz pra mim, agora eu entrei no tempo Kairos, que é o tempo do Senhor, eu vou a êxtase. Porque eu sei que o milagre dessa pessoa está na porta para chegar. Porque ela entendeu que o processo começa numa relação com o Senhor. De novo, pessoas restauradas é que restauram suas alianças. De nada adianta você querer um procedimento se você não entende que não é uma troca. Deus quer te dar muito mais do que você está pedindo. Enquanto você está vendo algo pequenininho, Deus está vendo algo gigantesco para a tua vida. Mas você precisa mergulhar no tempo Kairos e sair do Cronos. Chega de botar numa régua. Deus quer abrir a porta. Eu quero dizer que o nosso Senhor é um Deus cavalheiro. Daquele que abre a porta para que nós possamos entrar. Ele quer abrir a porta primeiro do teu coração, da tua restauração pessoal e por consequência da tua aliança, da tua família,
da tua descendência, dos teus, porque o teu testemunho de restauração vai alcançar aqueles que disseram para você: o tempo é Cronos, acabou, não tem mais. Entenda que o processo começa por você. O processo começa pelo teu comprometimento com o Senhor. O processo começa quando eu exerço na minha vida os 4 pilares, que são coisas que eu venho batendo, rebatendo, dizendo, clamando, gritando para vocês. Fé, perseverança, obediência e gratidão. Aquilo que a minha boca, a minha mão não pode fazer são os meus joelhos na adoração, que vão abrir as portas, que Deus vai escancarar as bênçãos. A palavra diz: esperar pelo Senhor com bom ânimo. Não é para passar na frente dele. De novo, o nosso Deus é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele quer abrir a porta para você. Ele quer abrir a porta para tudo que ele tem muito maior na tua vida. E ele está dizendo: espere em mim com bom ânimo, espere em mim com alegria. Te deleita no meu tempo Kairos, porque é o tempo que você mais vai ter intimidade comigo. Voltando à mentoria que ontem alegrou meu coração, essa aluna que passou pelo manual, hoje está no extraordinário, ela disse assim: lá no início do meu deserto, eu tive um sonho onde havia uma ponte. Meu marido estava em cima e eu estava embaixo, e aquela ponte dividia nós dois e eu não entendia. E esses dias, ao exercer um ato de obediência que me custou muito, que me custou o ego, o orgulho, o medo, a ansiedade e a dor, eu ouvi de maneira clara. Gente, quando ela disse eu ouvi a voz de Deus de maneira clara, parecia que era eu quem tinha ouvido. Era tão real que o Espírito Santo fez o meu coração palpitar enquanto eu conversava com essa moça. Ela pôde experimentar, ouvir a voz do Senhor que disse para ela: sabe o que é essa ponte? Foi o que me trouxe você de volta. Ele foi a ponte que me trouxe você de volta. Porque eu te chamava e você não me ouvia. E eu precisei apartar por um tempo para que você de novo olhasse e restabelecesse uma nova aliança comigo. Esse é o tipo da situação que o tempo Kairos faz em nós. Não é o Cronos. Entenda, nunca vai ser o meu tempo nem o teu. Quando eu espero pelo Senhor dentro do ambiente Kairos, eu passo a experimentar uma paz, aonde não há confusão, aonde não há ansiedade, porque a confusão acontece quando eu olho tudo dentro de um prisma Cronos. Mas quando eu mergulho dentro do tempo Kairos, tudo é diferente. Não é sobre não sentir, amém? Às vezes as pessoas dizem: poxa, mas eu sinto tanta saudade. Meu irmão, minha irmã, se você deixar de sentir as coisas, você deixou de ser humano. Você deixou de ser real, palpável, de carne e osso. Mas não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. O Senhor está dizendo: agora pega essa saudade e lança no meu altar. Porque eu vou te consolar. Porque eu vou dizer: ei, o tempo é Kairos, é o meu tempo. Eu estou primeiro fechando as feridas e as chagas em ti,
para que uma nova aliança seja restabelecida, primeiramente comigo, o Senhor, e depois com a tua aliança, e depois com a tua descendência, e depois com todos aqueles que te rodeiam. Deus nunca vai envergonhar ninguém. Eu só preciso entender que o meu tempo é o tempo do Senhor, é o tempo Kairos. É o tempo Kairos. A gente só vai usar o Cronos para os nossos compromissos aqui da Terra. Mas para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa transformação, para a nossa restauração, o tempo exercido é o tempo do Senhor, é o tempo Kairos. Porque os Salmos 90, versículo 4, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos, Senhor, como o dia de ontem, que passou com a vigília da noite. O Senhor, Ele muda as estações, Ele muda o tempo Cronos, Ele para o tempo, ou Ele adianta o tempo. Mas quando eu me permito ser conduzido pelo tempo dele, e quando eu me permito ser conduzido pelo tempo Kairos do Senhor, eu sou fortalecido, revigorado, o meu coração aprende a esperar, a descansar. Meu irmão, minha irmã, quando você diz assim, tá tudo na mesma, tá parado, nem anda nem desanda, ali é um tempo de refrigério e descanso que o Senhor tá dando pro soldado. Ele tá dizendo: descansa em mim, porque depois desse descanso a gente levanta de novo e eu vou na frente. Salmos 31, 24, a palavra diz: revigore-se o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Você tem conseguido viver isso? Revigorar, trazer alegria, trazer paz, contentamento, plenitude na espera pelo Senhor. O tempo de Deus chegará na sua hora, no seu momento, e toma posse dessa realidade. Olha como Deus é maravilhoso. Durante os 3 anos do ministério do Senhor na terra, num primeiro momento, ele diz assim: a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Quando é que o Senhor diz: a minha hora ainda não chegou? Ele diz quando Maria, sua mãe, fala: ei, faz alguma coisa naquela festa de casamento. E ele olha para ela e diz: mulher, minha hora ainda não chegou. Mas em seguida ele opera seu primeiro milagre e a água é transformada em vinho, ao ponto dos convidados dizerem: em todo casamento serve-se primeiro o vinho melhor, para deixar o mais barato para o final. Nessas bodas, primeiro veio o vinho barato e depois chegou a safra especial, porque quando o Senhor entra, a safra é a melhor. Mas houve um tempo dentro dessa jornada que ele disse: agora chegou a minha hora. Você consegue perceber? Até Cristo soube viver numa condição humana, porque ele vem à terra humanamente, viver o tempo Kairos do Senhor. Se ele pôde, nós também. Se o Senhor pôde viver Kairos, eu e você também podemos. A relação de Deus e o tempo, nós podemos dizer que é das questões de mais complexidade dentro da teologia. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo no mesmo sentido que fez a criação, mas não conseguem chegar num acordo entre Kairos e tempo, Cronos, mas sabem que há uma diferença. Mas eu quero dizer para vocês que o próprio Eterno, o Senhor, é aquele que executou o tempo e nada pode ser frustrado em cima disso. Jó 42 diz: eu sei que tu podes qualquer coisa e que nenhum pensamento teu pode ser impedido.
Então te entrega para o tempo de Deus, que é o Kairos. Eu tô batendo a palavra Kairos, 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 porque eu quero que isso seja impresso no teu coração. Todas as vezes que a ansiedade bater e você achar que o tempo acabou, lembre-se, o tempo é Kairos, o tempo não é Cronos. Amém? Um exemplo de como o tempo de Deus exerce em nós é a vida de Abraão. Abraão já não poderia, humanamente falando, ter filhos. Ele já era idoso. Sua esposa era idosa. Hoje, com toda a tecnologia que a medicina exerce, uma mulher de mais de 90 anos conseguiria gerar naturalmente um filho? Ou um homem de 99 anos seria capaz de gerar uma criança em uma mulher? Eu mesma respondo para vocês, não. Hoje, com toda a modernidade que a medicina exerce, uma mulher que passou os 50 anos, dificilmente ela consegue ser mãe de maneira natural. E tão difícil quanto ela consegue ser mãe até de uma maneira conduzida pela medicina, amém? Com seus próprios óvulos, sem utilizar a doação de óvulos de uma mulher mais jovem. Se hoje, vivendo a modernidade, isso seria algo quase beirando o impossível, imagina no tempo de Abraão. Sara pensa, mas eu já tô velha. Como é que ele tá falando em filhos para mim? E o Senhor dá a promessa para Abraão, mas não entrega a promessa na mesma hora. Porque há um tempo de germinar. Há um tempo de lançar as sementes, há um tempo de germinar as sementes, há um tempo dos brotos florescerem, dos frutos aparecerem, dos frutos ficarem prontos, maduros para a chegada da colheita. Ele lança em Gênesis 12, a promessa a Abraão. Mas quando chega em Gênesis 16, Sara acha que é chegado a hora de botar hora no relógio do Senhor. E aí ela trama um belo plano, da onde o Senhor não mandou ela tramar esse plano. Quantas vezes você tentou acelerar o tempo de Deus e no lugar de resolver um problema, você criou um maior? Quem já fez isso? Fala aí, você já fez? Deixa eu dar uma ajudinha aqui pro Senhor. Ou quando você se pergunta, Dani, mas eu tô sendo restaurado, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, eu já não me reconheço, as pessoas que me cercam dizem que eu tô diferente, mas como o meu marido vai ver tudo isso? Quando você se questiona dessa forma, como o meu marido ou como a minha esposa vai perceber tudo que Deus tem feito na minha vida, se nem contato eu tenho com ele ou com ela, você está agindo como Sara. Você está querendo botar tempo no tempo do Senhor. Uma vez que o Senhor deu a promessa, caberá a Ele cumprir a promessa. Não cabe a mim e a você dar uma ajudinha. Cabe a mim e a você acreditar sem nunca duvidar. Cabe a mim e a você adorar ao Senhor. Não cabe a mim e a você fazer o que Sara fez. Amém? A promessa chegou a Sara e Abraão quando ele tinha 100 anos e Sara 90. E hoje eu preciso te dizer, e você precisa entender, amém? O tempo de Deus nunca será igual ao nosso. Cronos e Kairos nunca serão a mesma coisa. Nunca. Eu preciso entender dentro dessa verdade que existem 4 aspectos importantes que muitas das vezes me impedem de seguir dentro do tempo Kairos. Os 3 primeiros
são a ansiedade, a falta de paciência e a falta de coragem. A ansiedade, ela não pode ser um problema, algo que vai ocupar toda a minha mente. Apesar dela ser um sentimento comum, humano, ela não pode ser aquilo que vai me dominar. Sabe por quê? Porque quando eu confio naquele que tudo pode, naquele que tem autoridade, naquele que é dono, inclusive, do tempo, a ansiedade bate em retirada da minha vida. Eu preciso combater a ansiedade, aumentando a minha fé e a minha confiança no Senhor. Mas Dani, como é que eu consigo fazer isso? Se alimentando da palavra. Ela é o nosso alimento, ela é o nosso remédio, ela é o antídoto contra a ansiedade. Nesse processo, Paulo descreve que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro 5, 6, capítulo 5, versículo 6 e 7. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Toda vez que a ansiedade tentar dominar o nosso ser, eu devo expeli-la, eu devo dizer: a minha ansiedade pertence ao Senhor, porque ele tem cuidado de mim, e eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso adorar, eu preciso louvar e quebrar essas cadeias infernais da minha mente. O segundo ponto é a paciência, ou melhor, a falta dela. A confiança ela está relacionada com a paciência. E a paciência é uma virtude espiritual fundamental para que eu possa esperar o tempo de Deus. Gálatas 5:22. A Bíblia traz muitas promessas, mas ela nos aconselha a aguardar pacientemente no Senhor. Você tem conseguido aguardar com paciência? Salmos 41 diz: esperarei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu pelo meu grito de socorro. Qual foi a condicional aqui desse versículo? Esperei com paciência no Senhor. E quando eu tomei esse ato de fé, de esperar com paciência, o Senhor se inclinou em minha direção e ouviu pelo meu grito de socorro. Esperar pelo tempo de Deus inclui a coragem. Esperar por Kairos exige coragem. Muitas das vezes, quando nós questionamos o tempo de Deus, a gente está vivendo certamente momentos de dor, de aflição, de incerteza, de dúvidas. E nesses momentos, raramente, amém? Raramente, nós acabamos deixando que a tristeza tome conta de nós. E nos perguntamos: aonde está o Senhor? Parece que ele não se compadece da nossa dor. A gente começa a questionar: mas por que eu? Por que eu tô passando por isso? Porque a vizinha aqui do lado é uma fofoqueira de plantão, mas a vida dela tá mil maravilhas no Instagram, então. E o meu marido, que adulterou, mentiu, se afastou do Senhor, foi promovido, agora viaja pro exterior com a amante, tá sempre sorrindo nas redes sociais. E eu não entendo que Romanos 5, dos versículos 1 ao 5, diz: mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para nos amadurecer e a nossa fé para moldar o nosso caráter. Então, quando você entrar nesse senso de justiça, aonde a coragem em lutar pelo maior bem que Deus te deu, que é a tua família, você vai lembrar em Romanos 5, 1
ao 5. Mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. E aí, quando eu tenho entendimento dessa palavra, eu passo a enfrentar as dificuldades dentro da espera do tempo do Senhor. Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, seja forte e corajoso, confia no Senhor. Seja forte e corajoso. Deus, ele vai agir no tempo certo. O 4 elemento é o tempo certo do Senhor. Ele nos ouve no tempo certo, ele age no tempo certo. Deus nunca é precipitado, ele nunca é atrasado. Na carta aos Hebreus, lemos uma importante exortação que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, para sermos ajudados no tempo oportuno, no tempo kairos do Senhor. Hebreus 4:16. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida? Você está conseguindo entender que é mergulhando no tempo kairos que Ele vai inclinar os ouvidos e ouvir o teu pedido de socorro? Que é mergulhando no tempo kairos que Ele vai transformar a tua vida, o teu caráter, o teu espírito? Que Ele está escrevendo uma nova história para você. Nós podemos chegar ao trono da graça através da adoração. E podemos fazer isso com confiança pelo nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Ao fazermos isso, nós vamos receber a misericórdia e encontramos a graça que nos ajuda no momento oportuno. No início dessa tarde, de mais uma sexta-feira comigo, eu quero te dizer que o tempo de Deus não é cedo demais, não é tarde demais, mas sempre vai ser o tempo oportuno, amém? Toma posse disso no dia de hoje. Te alimenta disso. Todas as vezes que pairar a dúvida, assiste de novo a live, amém? Não é sobre não sentir, nunca vai ser sobre isso. Você pode fraquejar, mas se alimente de novo daquilo que vai te fortalecer. Te permite mergulhar dentro do tempo kairos do Senhor, amém? Eu fiquei muito reflexiva sobre essa palavra e normalmente eu tiro a manhã de sexta-feira para me preparar para a live. Mas essa palavra, ela falou tanto no meu coração, e ontem, depois de ter conversado com essa aluna, eu acabei me entregando e mergulhando dentro do tempo kairos do Senhor, de ontem até o exato momento que eu abri a câmera. Porque assim como vocês, eu também tenho as minhas ansiedades, eu também tenho os meus medos, eu também fico sem coragem em alguns momentos, mas eu preciso entender que é mergulhando em kairos que tudo isso é apartado de mim. Que é buscando a perfeita, agradável e suave vontade do Senhor, é que eu vou vivê-la e não apenas enxergar que outros possam vivê-la, mas eu vou vivê-la. Toma uma decisão no dia de hoje, que é mergulhar de cabeça, amém? Sem medo, dentro do tempo de Deus. E entender que se ainda não chegou o tempo do teu milagre, é porque Ele está trabalhando em algo da tua vida e na vida da tua família. E no lugar de você criar milhões de questionamentos, entrega esse sacrifício como uma oferta pacífica no altar do Senhor, porque Ele sabe que é difícil para nós o tempo da espera. Fiquem com Deus, um bom final de semana.
Para quem perguntou na caixinha, a próxima turma abre inscrições no dia 5 de maio do Manual do Antidivórcio. E que vocês possam ser alicerçados pela palavra do Senhor. Amém? Um beijo, amo vocês em Cristo.